Olá, boa noite. Obrigado por quem está conosco, conectado para essa noite aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações clínicas avançadas em ultrassonografia. Eu gostaria de me apresentar primeiramente, pode passar para o próximo slide. Meu nome é Fernando Ribeiro, sou gerente de produtos em ultrassonografia na Canon Medical. E o grande objetivo aqui dessa noite é compartilhamento realmente de conteúdo clínico, nesse momento tão difícil em que a gente está vivendo, em que a humanidade está passando, e nunca a informação e nunca o conhecimento foi tão importante como agora. Então, acredito que essa noite a gente tem exatamente esse objetivo de trazer aqui pessoas que estarão compartilhando conosco um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, dentro de cada segmento clínico em que eles atuam. Tá bom? Próximo. Só apresentando, né? Acredito que quem está aqui dentro já deve ter recebido o convite, mas nós estaremos aqui com a doutora Rejane, a doutora Aline, doutora Luciana, doutor Marcos e doutor Diogo, que fazem parte da equipe de radiologia do Hospital Sírio-Libanês, e também a doutora Selma Bawabi, diretora da Clínica Mama Imagem, que vai estar também compartilhando conosco assuntos aí totalmente relevantes à área da ultrassonografia mamária. Ok? Próximo. Compartilhando um pouquinho aí da agenda, a doutora Regiane vai estar falando sobre a avaliação, né, de linfonodos cervicais, utilizando algumas tecnologias, SMI e Doppler. Dr. Marcos Felipe falando sobre ultrassom, né, o uso do ultrassom no segmento do músculo esquelético. Doutora Aline falando um pouco da ultrassonografia transvaginal. A doutora Luciana falando sobre o uso da ultrassonografia em dermatologia. O doutor Diogo sobre a questão das medidas automáticas em relatórios médicos. E a doutora Selma sobre ultrassonografia mamária. Então, mais uma vez, reitero aqui os meus agradecimentos por cada um que está conectado e aproveitem todo o conteúdo. Ao final de todas as apresentações, a gente vai estar fazendo e abrindo para perguntas, né, e respostas. Então, você que está conosco, você que se conectou, pode começar a fazer as perguntas, entra aí no site, tem um campo aí no site de perguntas, entra, faz a pergunta, que a gente vai estar selecionando as perguntas em comum aí do pessoal durante esse período do webinar, e ao final estaremos respondendo, obviamente, com o apoio aí e ajuda dos doutores, tá bom? Muito obrigado e bom proveito a todos. Doutora Rejane, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer a Canon pelo convite para o grupo de ultrassonografia do Hospital Sírio-Libanês. A gente recebeu os aparelhos da Canon 800 há cerca de 2 anos, e a partir do momento que a gente recebeu, a gente percebeu que eram imagens bem diferentes do que a gente estava acostumado a trabalhar nos aparelhos anteriores. Então, são imagens com muito mais pixels, isso aí dá uma resolução de imagem muito grande, tem muito mais feixes, tem um entrelaçamento de feixes, e a função harmônica está ligada em todos os presets. Isso fez com que a gente tivesse que reaprender a ver determinadas coisas no ultrassom. Na verdade, a gente teve que retreinar os olhos às imagens que a gente estava acostumado a ver e ao padrão de imagens que a gente passou a ver. Mas esse número de pixels e essa nova tecnologia fez com que a gente conseguisse fazer novos diagnósticos e mais diagnósticos e conseguir o nosso principal objetivo, que é ajudar os pacientes. A gente tem usado muita coisa do aparelho e o Doppler do aparelho é excelente. O aparelho tem muita coisa muito boa que a gente está aprendendo a usar ao longo desses 2 anos, e cada vez mais a gente está tirando proveito dessa tecnologia. Eu vou falar especificamente sobre linfonodos
cervicais, o uso do SMI e do Doppler para avaliação desses linfonodos. Bom, no primeiro slide, eu peço desculpa para vocês, porque a gente não vai ter como apontar as coisas no slide, e a gente só soube disso agora, né, próxima apresentação, então, assim, a gente vai explicar tudo que está na imagem, mas sem poder apontar. Então, assim, a gente tem, aqui a gente tem a anatomia normal do linfonodo, e nessa anatomia normal do linfonodo, na cortical a gente vai ter os vasos linfáticos chegando, e na parte hilar do linfonodo você tem a artéria, a veia e o vaso linfático saindo. Quando a gente tem um acometimento tumoral, as células tumorais vão chegando pelos vasos linfáticos, e justamente nessa área cortical, a cortical começa a espessar, pode ter uma neovascularização induzida pelos fatores de neovascularização tumoral, podem ter shunts vasculares, e nessa área você vai ter vasos neoformados. Esses vasos neoformados, eles têm um fluxo lento e são vasos de pequeno calibre. Pode passar o próximo? Então, na verdade, isso aí são as características do modo B dos linfonodos patológicos, né? Já bem conhecidas. Aí também tem o padrão de vascularização. Pode passar o próximo. O padrão de vascularização, quando a gente olha para um linfonodo, a gente vai ter que avaliar se o fluxo é hilar, se o fluxo é capsular ou periférico, ou se o fluxo é um padrão misto, ou se não tem vascularização nenhuma. Normalmente, linfonodos patológicos vão perder o fluxo hilar, ou vão ter um fluxo hilar e mais um fluxo periférico, ou podem ter só fluxo periférico. Isso porque, na verdade, a cortical vai espessando e toda a parte hilar vai se tornando desorganizada ou desaparece. Pode passar o próximo. Aqui é só um slide para explicar o SMI. Na verdade, assim, o SMI é um novo tipo de Doppler, em que você consegue ver vasos de pequeno calibre com fluxo lento. Isso ajuda muito a gente conseguir ver esse fluxo na cápsula ou subcapsular, nos linfonodos cervicais e em outras estruturas também. Para isso, ele utiliza um algoritmo para subtração dos ruídos, sem subtrair esses pequenos vasos ou esse fluxo lento. Pode passar o próximo. Esse aqui é um trabalho realizado comparando SMI e Power Doppler, é um trabalho bem interessante, mas é um trabalho realizado com um aparelho da Canon também, mas foi o 500, né? Então, uma tecnologia inferior a essa que a gente está utilizando agora. Então, assim, ele teve melhores resultados com o SMI do que com o Doppler, mas aqui na nossa instituição a gente tem tido bons resultados, tanto com SMI quanto com o Doppler colorido normal, o convencional, né? Vamos passar para o próximo. Aí eu tenho algumas imagens. Nessa imagem a gente vê um linfonodo de aspecto, era um linfonodo pequeno, né? É um caso de um tumor papilífero, era um linfonodo pequeno, mas assim, devido à resolução, à boa resolução de imagem, a gente já consegue ver que é um linfonodo bastante heterogêneo, e a gente vê um padrão de fluxo alterado. Você vê um fluxo bem na cápsula, vários vasos capsulares e subcapsulares, e um fluxo interno extremamente desarranjado, excêntrico, que a gente chama. Então, um linfonodo de aspecto patológico foi puncionado e realmente era uma metástase de um tumor papilífero. Próximo. Este é um linfonodo
bem heterogêneo. Ele não tem uma perda de formato, né? Ele continua um linfonodo alongado, mas você percebe áreas hiperecogênicas, e essa área hiperecogênica é justamente uma área de infiltração tumoral, em que a gente consegue perceber, tanto pelo Doppler convencional quanto pelo SMI, né? Essas imagens mais coloridas são do Doppler convencional, e essa outra imagem, a terceira imagem, é do SMI. Você consegue ver mais vasos ainda, e a gente também puncionou esse caso, e também veio um tumor papilífero. Próximo. Então, mais um caso de tumor papilífero, um linfonodo heterogêneo, no modo B, e a gente vê um padrão de vascularização também bastante alterado, com vasos capsulares e vasos internos também bem excêntricos. Você percebe que no SMI a gente tem um número maior de vasos, né? O SMI, ele consegue ver esse fluxo mais lento, então a gente sempre consegue ver um padrão, um número maior de vasos, mas o Doppler colorido convencional já mostra um padrão alterado de vascularização. Próximo. Esse é mais um caso de tumor papilífero, também um linfonodo de contornos irregulares, com múltiplas áreas hiperecogênicas de permeio, e aí a gente vê nitidamente esse padrão de vascularização capsular, né? Ele nem tem tanta vascularização, mas é um padrão bem alterado, bem na cápsula mesmo do linfonodo, e você percebe que tem esse padrão tanto no SMI quanto no Doppler colorido, mas sempre o SMI com um pouco mais de vasos. Próximo. Também, esse caso é um linfonodo menor, justamente para mostrar o quanto a resolução do aparelho é importante, o quanto o Doppler do aparelho é bom, né? Que mesmo num linfonodo bem pequeno, a gente consegue visualizar todas as características do linfonodo, todo o aspecto alterado dele e o aspecto alterado da vascularização também. Próximo. Mais um caso de tumor papilífero, também mostrando esse linfonodo heterogêneo, hipoecogênico, e esse padrão de vascularização totalmente fora do habitual, com vasos periféricos e centrais, sem mostrar o padrão hilar habitual do linfonodo. Próximo. Esse é um caso de um tumor, um espinocelular, uma metástase. A gente vê um linfonodo de contornos irregulares, um linfonodo heterogêneo, hipoecogênico, e essa vascularização, tanto central quanto periférica, mas com desarranjo da vascularização central, uma vascularização excêntrica e vasos periféricos não habituais. Próximo. Esse é um caso de um tumor medular. A gente fez um Doppler colorido e era um linfonodo heterogêneo, mas o padrão de vascularização dele chamou muito mais atenção do que a heterogeneidade dele. Foi puncionado também e realmente era uma metástase de carcinoma medular. Próximo. Também é um carcinoma medular. A gente vê um linfonodo hipoecogênico, pequeno, né? Só que hipoecogênico, heterogêneo e com padrão de vascularização totalmente alterado, com esse número de vasos aumentado e com esse padrão de vascularização também periférica, múltiplos vasos periféricos, uma vascularização bem aumentada. Próximo. Também um tumor medular, com linfonodo heterogêneo e com vascularização aumentada ao Doppler colorido, e um padrão de vascularização não habitual,
com vasos na periferia do linfonodo. Próximo. Obrigada. Agora vai falar o Dr. Marcos Felipe. Dr. Marcos, obrigado, doutora Rejane. Dr. Marcos, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço a todos aí pelo convite e eu gostaria de compartilhar com vocês uma utilização da ultrassonografia que tem impactado bastante a nossa rotina, de forma que ela está alterando o nosso fluxo de indicação de exames na especialidade de músculo esquelético. Isso está intrinsecamente relacionado ao avanço tecnológico desses aparelhos. Avanço esse que está nos proporcionando uma resolução sem precedentes. E essa resolução, ela impacta diretamente a avaliação de estruturas pequenas e superficiais, que estão sendo avaliadas recentemente com muito mais detalhes e muito mais clareza. E essa resolução fantástica, ela deve-se, sobretudo, ao desenvolvimento dos transdutores lineares, né? Transdutores estes que estão atingindo frequências altíssimas. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no músculo com um transdutor de 24 MHz. Vocês vão ver que a Luciana faz dermato com um transdutor de 33 MHz. Bom, isso na prática se traduz para a gente em quê? Nós estamos mudando o nosso algoritmo de indicação de exames. Por exemplo, na avaliação de nervos periféricos. Nós estamos preferindo iniciar a avaliação com ultrassonografia em detrimento da ressonância magnética. Bom, é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu selecionei 3 casos rápidos, práticos, para vocês terem essa ideia comparativa entre os métodos. O primeiro caso nosso é um caso de nervo sural. Próximo. É um paciente, a história dele é o seguinte, é um paciente de 30 anos, ele teve uma rotura completa do tendão calcâneo e foi submetido a uma tenorrafia. Aí ele evoluiu com dor, sinais fosísticos e drenagem de uma secreção no local e foi solicitado a ressonância. Bom, a ressonância é facilmente o diagnóstico de uma infecção no sítio operatório, observe uma coleção intratendínea, um edema peritendíneo. Esse paciente então veio para uma nova cirurgia, fez um desbridamento desse tendão e foi programado para segundo tempo ele realizar um retalho miocutâneo. Próximo. Para a realização desse retalho, o cirurgião nos solicitou a análise do nervo sural. E vocês observem, nessa região anatômica aí do nervo sural, a região posterolateral do tornozelo, existe toda uma distorção anatômica, alterações fibrocicatriciais, e não foi possível a identificação desse nervo. Então nós pensamos, a sugestão foi o seguinte, vamos tentar fazer uma ultrassonografia na tentativa de visualizá-lo, já que teria um grande impacto na terapêutica dele. Próximo. E vocês observem que o ultrassom ele facilmente conseguiu detectar o nervo, essa primeira imagem de cima, na seta branca, esse padrão fibrilar do nervo, a gente usa como reparos anatômicos a veia safena parva, uma aléolo lateral, e nas imagens de baixo, vocês é o nervo sural no eixo longitudinal, vocês observem um espessamento progressivo desse nervo com alteração ecotextural, até que na extremidade da imagem existe uma interrupção abrupta do trajeto do nervo, ou seja, compatível com uma lesão transfixante ou neurotimese, e adjacente a isso a gente tem uma lesão de corpo. Próximo. Essa imagem é uma imagem, são imagens axiais, imediatamente a lesão transfixante. Né? Vocês vejam aquela desorganização arquitetural do nervo, o espessamento significativo e a lesão de coto propriamente dita à direita. Próximo. E uma das vantagens do ultrassom, a gente consegue fazer essa análise comparativa muito rápido com o lado contralateral. Então, as imagens da direita, um nervo sural normal na ponta da seta, espessura, padrão fibrilar e regularidade de trajeto. E as imagens à esquerda, vocês observam todas as alterações que nós já descrevemos. Próximo. Outra vantagem do ultrassom, a gente pode avaliar rapidamente grandes extensões de territórios neurais e ainda assim fazer um arquivamento bastante elegante em vídeo e fornecer para o cirurgião. Próximo. Então, nesse caso, eu destaco a superioridade do ultrassom. Só ele foi capaz de identificar o nervo sural, ele fez o diagnóstico e teve impacto na conduta terapêutica. Chamo a atenção aqui para vocês também, aqui essa resolução aumentada que esses novos aparelhos estão nos fornecendo, eles estão nos permitindo identificar sinais ainda não explorados, ou seja, sinais que ou a gente não conseguia ver ou os via muito mal. Próximo. Próximo.
Esse era só um slide para relembrar a anatomia da organização do nervo periférico, os axônios. Próximo. E vejam, próximo. Nesse ponto de maior espessamento e alteração ectoestrutural do nervo sural, a gente consegue agora definir o que é essa alteração ectextural que a gente dizia, devido ao grau de detalhamento da imagem. A gente consegue identificar que é um espessamento dos fascículos, que são esses pontinhos pretos, e na cabeça das setas a gente vê um espessamento do tecido conjuntivo de sustentação neural. A gente consegue identificar aí o espessamento do perineuro e do epineuro, que é a porção mais externa. E vejam que esse grau de detalhamento e de resolução, a gente já está conseguindo fazer um paralelo, uma correlação com imagens microscópicas histológicas. Então, vejam o grau de resolução que nós estamos falando aqui. Tá? Próximo. O segundo caso é um caso de nervo radial. Próximo. Lembrando que o nervo radial ele tem vários pontos de compressão no membro superior, desculpa, e nós vamos nos ater a esse caso a uma compressão no braço, tá? No plano do sulco espiral. Próximo. Esse é um paciente idoso que ele começou há um mês atrás um quadro de uma paresia progressiva e queda da mão. Vocês observam que já é visível uma assimetria entre os membros, a gente tem uma atrofia da musculatura do membro superior do antebraço esquerdo. Próximo. Então, nesse caso, foi-nos solicitado tanto ultrassonografia quanto ressonância magnética, e vocês vão poder fazer a comparação entre a qualidade das imagens e da resolução. Lembrando que o nervo radial... volta um, Bruno, por favor. O nervo radial ele pode ser analisado em todo o seu trajeto com ultrassonografia, mas a gente vai falar exatamente do sulco espiral, que é esse ponto no terço médio do braço, a mais ou menos uns 10 centímetros do epicôndilo lateral, onde o nervo radial ele tem uma particularidade. Ele cruza do compartimento póstero medial do braço ao compartimento anterolateral. Ou seja, ele também perfura, ele faz um trajeto oblíquo posterior à cortical do húmero e perfura o septo intermuscular lateral. Então, esses dois detalhes anatômicos, o assoalho dele, que é a cortical do húmero, um assoalho rígido, e a perfuração do septo intermuscular lateral, determinam esse sítio, um sítio bastante frequente de compressão do nervo radial. Próximo. Então, aqui é a ressonância do caso, ela está sequencial no plano do sulco espiral, e vocês observem na ponta da seta o nervo radial. Ele está espessado e com alteração do seu sinal difusamente, estendendo-se distalmente. Já nas porções imagens mais distais ali, a gente consegue ver uma denervação da musculatura do braquial. Próximo. A ressonância no plano do cotovelo também revela que essas alterações neurais se estendem aos nervos mais distais, por exemplo, o ramo interósseo posterior, que é o ramo motor e profundo do nervo radial, e associado a gente consegue já identificar esse grau de denervação, tanto da musculatura extensora quanto supinadora do braço. Próximo. E vejam que o ultrassom ele consegue facilmente identificar essa alteração. A gente consegue ver tanto o ponto de transição, vejam no segmento proximal do braço, o nervo com espessura normal, e no plano do sulco espiral, a terceira imagem à direita, a gente já vê aquele espessamento, com o espessamento neural difuso, o espessamento dos fascículos, espessamento do perineuro, e essas alterações se estendem distalmente até ao espessamento do nervo interósseo posterior, associado à atrofia da musculatura supinadora. Próximo. Pode iniciar as animações, Bruno, por favor? Então vejam, aqui a gente vai fazer um comparativo no mesmo plano, para vocês terem imagens equivalentes e ver o grau de resolução entre ressonância e ultrassonografia. Próximo. Pode ir passando, Bruno. Isso. Aí vejam, na cabeça da seta da ressonância, o nervo radial espessado, alterado. E vejam, precisa de um radiologista experiente para identificar. É um ponto branco, que às vezes se confunde com o sinal das estruturas vasculares adjacentes, mas na ultrassonografia a gente vê facilmente todas essas alterações, inclusive vê o espessamento de cada fascículo do nervo e o espessamento também do epineuro neural. Próximo. Próximo. E as alterações do interósseo posterior também podem ser facilmente caracterizadas na ultrassonografia, assim como a atrofia do supinador que envolve ele, e aqui o comparativo entre as imagens. Próximo. E o terceiro e último caso é um caso do ramo profundo e motor do radial, que é o nervo interósseo posterior. Próximo. Então, era uma senhora de 70 anos que iniciou um quadro recente de uma dor na face anterolateral
do cotovelo, epicôndilo lateral, com déficit sensorial na mão, e era um caso de uma neuropatia do interósseo, e nessa imagem vocês já caracterizam, né, a imagem, a seta à esquerda, é o espessamento da banda fibrosa, né, do supinador, chamada arcada de Froese, e ela determina uma compressão no nervo interósseo posterior, que apresenta os sinais clássicos de compressão, deformidade focal e espessamento, tanto no ponto quanto a montante. Próximo. Com ultrassom a gente consegue fazer essa comparação com o lado contralateral. Próximo. E eu chamo a atenção aqui a esse grau de resolução aumentada da ultrassonografia, a gente está vendo também um novo sinal. Vejam que existe uma obliteração, tá? Podemos dizer também uma densificação, entre aspas, das partes moles adjacentes ao nervo, que nada mais é do que uma perineurite, e observem que o lado contralateral isso não existe. Próximo. E a ressonância desse caso é uma ressonância bastante inocente, né? Só porque a gente já conhecia o caso da ultrassonografia, conseguimos valorizar esse pequeno espessamento do nervo interósseo posterior. Bom, eu destaco que, nesse caso, o ultrassom ele foi determinante, né, tanto para fazer o diagnóstico, ele excluiu os diferenciais como a epicondilite lateral, e ainda conseguiu dar esse novo sinal, que é essa perineurite. Próximo. Bom, eu gostaria, então, rapidamente de concluir que essa resolução melhorada dos aparelhos, né, de ultrassom está nos fazendo repensar em qual o melhor método diagnóstico que nós devemos utilizar para análise de estruturas pequenas e superficiais. No caso da especialidade do músculo esquelético, nós entendemos, né, que talvez o ultrassom seja o exame de escolha e o exame inicial para iniciar uma avaliação, claro, aqui excluindo os plexos profundos, braquial e lombosacro, e além disso ele adiciona vantagem, porque permite essa comparação fácil e rápida com o lado contralateral, avalia grandes territórios neurais, arquiva em vídeo, e ainda assim está nos proporcionando esses novos achados, né, que são esse espessamento do tecido conjuntivo neural e da perineurite. Então eu acredito que o conjunto de todos esses achados abre um horizonte de oportunidades infinito aí para a ultrassonografia nos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marcos Felipe, pelas informações e pela aula. Gostaria de chamar agora a doutora Aline Borges, que vai falar com a gente sobre as aplicações clínicas avançadas em ultrassonografia transvaginal. Doutora Aline. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer a Canon e a todos que estão assistindo. Eu vou falar um pouquinho da ultrassonografia transvaginal. Pode passar. Eu trabalho muito com endometriose, e trabalhar com endometriose significa enxergar o detalhe. O que eu busco no equipamento? Frequência elevada, foco bem próximo ao transdutor, contraste elevado entre os diferentes tecidos, poucos artefatos, amplitude de frequência sem perda da resolução, como, por exemplo, num útero de grandes dimensões ou num cisto volumoso. Próximo. Algumas coisas interessantes para falar sobre o transdutor endocavitário. Primeiro, é a importância do ângulo de abertura próximo de 180 graus. Isso facilita colocar o útero todo na tela, como vemos aqui nesta imagem. Outra questão é uma boa resolução espacial e o contraste entre os diferentes tecidos, fundamental para quem precisa enxergar o detalhe. Artefatos são extremamente comuns nos exames transvaginais, e como vemos nessa imagem, não existem artefatos. Próximo. Eu começo o exame de endometriose com a avaliação do intestino. Nessa imagem, é possível perceber a parede posterior da vagina, o septo retovaginal, musculatura intestinal, submucosa, muscular da mucosa e mucosa. Ainda é possível perceber a diferença entre as camadas muscular externa e muscular interna. E é esse tipo de definição e contraste entre os tecidos que eu preciso no exame de ultrassom. Próximo. Esta é uma imagem longitudinal de um segmento de alça intestinal. Aqui é possível observar a musculatura hipoecóica fina e normal. Tem um ponto de espessamento focal da musculatura compatível com endometriose intestinal. Próximo. Depois da avaliação do intestino, eu faço a avaliação do peritônio da região retrocervical. Essa imagem é um corte transverso do colo uterino, onde é possível observar o peritônio da região retrocervical.
que se encontra hiperecogênico normal. Próximo. Aqui está um corte transverso lateral ao colo uterino, onde eu sigo o peritônio da região paracervical para a esquerda, também normal. Próximo. Essa imagem é um corte transverso do colo uterino, lateralmente na região paracervical. Então, a gente consegue ver a presença do ligamento da região paracervical direita, normal e bem próximo ao transdutor. Ou seja, eu preciso de uma frequência muito alta, que me dá muita resolução e facilita a avaliação dessa região. Próximo. Essa imagem é um corte transverso do colo uterino, e na região retrocervical e paracervical direita, identificamos um tecido hipoecogênico compatível com uma lesão de endometriose profunda. Essa é uma lesão grande e fácil de ser identificada. Além disso, também existe um espessamento da musculatura da parede intestinal abaixo dessa lesão, que é um ponto de endometriose profunda no intestino. Reparem na diferença entre a musculatura normal e a lesão de endometriose. Próximo. Aqui é onde o equipamento faz a diferença. Nesta imagem da região retrocervical, é possível identificar uma pequena lesão de endometriose na região central do peritônio. Fatores que contribuem para esse diagnóstico: resolução elevada do transdutor e o contraste entre os diferentes tecidos. Próximo. Esta é uma imagem típica de um endometrioma. As principais características do endometrioma são, para a gente detectar e identificar o endometrioma são, mulheres na menacme, o cisto com ecogenicidade do tipo vidro fosco, pode ter septações desde que tenha até 4 loculações, pode ter projeção sólida desde que ela não seja vascularizada. Próximo. Esta é uma outra imagem de uma paciente com 67 anos, e essa imagem foi encontrada na região anexial esquerda. Pode ser um endometrioma? Essa imagem não é um endometrioma pelas seguintes razões. Esse é um conteúdo de baixa ecogenicidade e a paciente já está na menopausa. Cuidado para não confundir um conteúdo de baixa ecogenicidade com um conteúdo anecoico ou vidro fosco. Próximo. Outras ferramentas que estão sendo estudadas no diagnóstico da endometriose são a elastografia, próximo, e também a fusão com tomografia e ressonância. Obrigada, próximo. Obrigada. Obrigado, doutora Aline, pela apresentação. Agora a gente vai ouvir a doutora Luciana Zattar falando sobre ultrassonografia dermatológica, um tema novo e atual aí, que estamos muito atentos aí para ouvi-la. Obrigado, doutora Luciana. Obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar do ultrassom dermatológico. Eu vou tentar ilustrar em algumas fotos as aplicações do que a gente tem utilizado. Pode passar. Então, a avaliação da pele, às vezes, é muito difícil só com o exame físico dermatológico, muitas vezes necessitando de biópsias, que é um exame muito invasivo. Foi que nos últimos anos tem crescido a busca por outros métodos de avaliação que permitam uma ótima resolução superficial, que seja não invasiva e, por que não, faça uma análise em vivo. E aí que a ultrassonografia de alta resolução tem ganhado cada vez mais espaço, e eu vou defender aqui que ela sim é o melhor método para avaliação da pele. Próximo. Então, a ultrassonografia de alta resolução se baseia em transdutores de alta frequência. Hoje em dia, como o Marcos Felipe falou, a gente tem utilizado os transdutores de 24 a 33 MHz nessa avaliação. E como o esquema demonstra, eles têm uma menor penetração da pele, mas uma melhor resolução da superfície. E o pós-processamento das máquinas que a gente trabalha é que faz com que a gente tenha imagens sem precedentes da pele, como eu vou demonstrar. Próximo. Então, essa é uma imagem da anatomia da pele normal, em que a gente consegue uma ótima definição das camadas da pele de acordo com o principal componente, muito semelhante aos cortes histológicos. Próximo. E essa alta resolução, esse é um exemplo de um caso, de um nódulo de região pupílea, ele nos traz um detalhamento sem precedentes. Eu tinha iniciado a avaliação com um outro aparelho de 14 MHz, próximo. Eu liguei o Doppler, então parecia ser uma lesão sólida, no entanto, quando a gente utiliza os aparelhos de hoje, próximo,
Essa é a imagem que a gente consegue, então, muito mais detalhamento, a gente consegue claramente ver que é uma lesão intradérmica, sólida, com vascularização, trazendo muito mais detalhes no diagnóstico. Próximo. Mas não só depende da resolução da imagem, a gente também precisa da técnica adequada do exame, então essa é uma imagem que a gente consegue com técnica adequada e pode passar, e essa é uma outra imagem com aparelho e técnicas adequadas que a gente consegue ver hoje em dia. Pode passar. Então, quando a gente alia a técnica e o aparelho, a gente consegue imagens com certeza muito superiores aos exames axiais que a gente já utilizava, como a tomografia e ressonância magnética, e é inclusive melhor do que a ressonância magnética de 7 Teslas. Pode passar. Então, essas são as aplicações na dermatologia, são inúmeras, cada um desses tópicos poderia ser uma aula, não se assustem, eu vou abordar alguns só de maneira ilustrativa. Pode passar. Quanto, então, à localização e composição das lesões, pode passar. A gente consegue claramente definir lesões císticas, sólidas e vasculares, com um ótimo detalhamento, assim como a localização da lesão, que na pele é importante definir a camada da lesão, onde está a lesão. Então, epiderme, derme, subcutâneo e os anexos, que podem ser glândulas ou a unha, mas eu vou destacar aqui a unha. Pode passar. O ultrassom faz a avaliação das lesões primárias da unha e permite inúmeros diagnósticos diferenciais, sejam eles de alterações de crescimento, alterações nodulares benignas ou até de tumores malignos. E aí são algumas das imagens que a gente consegue com os aparelhos de hoje. Pode passar. E a avaliação também é importante das lesões primárias de pele, especialmente o câncer de pele. Então, a gente consegue definir o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma com detalhes e características específicas ao ultrassom. Pode passar. E no diagnóstico, eu vou destacar aqui o modo B do aparelho, então à esquerda, uma coluna, são 3 imagens do mesmo paciente com 14, 24 e 33 MHz, mas o que eu queria demonstrar aqui, sem a seta pode ficar um pouco difícil, mas na imagem da direita é o mesmo paciente que tinha uma lesão plana, um melanoma fino, em que eu fiz a avaliação com 14, 24 e 33, e a última imagem, então no canto inferior direito da tela, a imagem com 33 MHz, a gente consegue ver uma lesão plana, subepidérmica, e consegue medir a espessura, que é um fator prognóstico muito importante para a avaliação desse paciente. Pode passar. Então, além do modo B, o Doppler, como já foi falado, é muito incrível nesse paciente, traz imagens muito bonitas, como a gente consegue ver essas 3 comparações de hemangioma com o Doppler colorido, o Power e a vascularização de microcirculação, o SMI, que é a última. Mas eu destaco aqui, pode passar, que essa resolução que a gente tem hoje em dia, esse é um vídeo, acho que pode clicar mais uma vez, a gente consegue ver, inclusive, a movimentação das moléculas de sangue dentro das lesões, o que é uma resolução incrível que antes a gente não conseguia ver. Pode passar. Então, além do diagnóstico, a gente pode atuar no tratamento, então eu destaco aqui o papel do ultrassom no estadiamento e planejamento dos pacientes antes do tratamento. Pode passar. Então, aqui é uma lesão de um dermatofibrosarcoma, em que clinicamente, na foto ali, a gente vê que parecia uma lesão pequena, mas ao ultrassom a gente vê que era uma lesão bem maior do que aquilo, como se fosse uma lesão em iceberg mesmo, e que auxilia muito no planejamento da cirurgia desse paciente. Pode passar. Além dos limites de invasão, como a gente vê naquela primeira foto ali, que a gente tem uma invasão do subcutâneo, que também é importante falar isso antes da cirurgia do paciente, a gente consegue avaliar as estruturas nobres, vamos falar assim, como a cartilagem nasal, com um ótimo detalhamento anatômico que a gente consegue ver nessas fotos, e também vasos e artérias superficiais, como essas fotos de baixo na região temporal, e também nervos muito superficiais, que antes não eram vistos como nervo temporal superficial. Pode passar. Então, na avaliação pré-operatória, também destaco o papel do ultrassom nos retalhos miocutâneos, porque hoje em dia a gente consegue avaliar vasos muito pequenos, próximos à transição dermoepidérmica, com uma ótima correlação dentro da cirurgia, o que diminui muito o tempo cirúrgico e a morbidade do paciente. Pode passar. Então, além da pré-tratamento, a gente tem a avaliação pós-tratamento de sucessos, recidivas e complicações. Pode passar. E eu destaco aqui uma lesão, era um hemangioma, muito próximo do globo ocular, de uma bebezinha, então uma lesão de difícil intervenção cirúrgica, e foi optado para o tratamento clínico, e o ultrassom foi para fazer esse acompanhamento. Pode passar. Então, essas são imagens seriadas do ultrassom Doppler, em que a gente pode monitorar que houve, sim, resposta ao tratamento clínico dessa paciente. Pode passar. E esse mesmo dermatofibrosarcoma que eu mostrei anteriormente, foi feito um tratamento imunoterápico por 3 meses, e o ultrassom também detectou essa involução da lesão, e também pode fazer medidas para melhor planejamento cirúrgico. Pode passar.
Eu destaco também o papel na dermatologia estética, principalmente na avaliação de preenchedores cutâneos, em que cada um desses preenchedores ilustrados tem características específicas que só o ultrassom consegue definir e nenhum outro método consegue. Pode passar. Então, aqui são 3 imagens na mesma região malar dos pacientes, então a gente consegue ver com amplos detalhes todas as estruturas e a grande diferenciação dos principais preenchedores. Pode passar. E essas são 3 imagens comparativas da ponta nasal, também uma região muito importante, considerada uma zona de perigo na estética, em que dá para ver os preenchedores e também na imagem da direita um fragmento de cartilagem de rinoplastia, que também deve ser relatado antes de qualquer procedimento. Pode passar. Na avaliação pré-procedimento também, apenas para destacar 2 regiões importantes da parótida, que a gente pode ver glândulas acessórias que não devem ser inadvertidamente injetadas, e também na região temporal, ramos superficiais arteriais que também devem ser relatados para melhor conduta em frente ao paciente. E por último, a última imagem são fios de sustentação, também usados na estética, que eles podem ser detectados e avaliados ao ultrassom, e eu destaco aqui que eles têm só 0,04 centímetros, ou seja, muito menos de 1 milímetro, mas que a gente pode ver, sim, o trajeto e onde eles estão. Pode passar? Então, o que a gente vê é isso. Com a resolução de hoje em dia, a gente tem uma ótima definição anatômica, muito superior aos outros métodos, tem trazido muitas aplicações na nossa prática diária, aumentando as possibilidades diagnósticas, e, é claro, trazendo novos achados, inúmeras aplicações e novas fronteiras. Pode passar? A gente saiu, então, dessa visão axial, antes que a gente tinha, e graças ao ultrassom, a gente tem essa visão muito mais próxima do anatomopatológico. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria agora de chamar o doutor Diogo para abordar o tema medidas automáticas em relatórios médicos. Doutor Diogo, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, gente. Se puder só voltar ao primeiro slide, porque ele vai passar sozinho. Convite, meu nome é Diogo, né? Eu sou médico radiologista automático de medidas no ultrassom que a gente colocou lá no nosso setor de ultrassonografia do Sírio. Então, vou falar um pouquinho sobre como a gente está acostumado a laudar o ultrassom, qual que foi o nosso objetivo, né, o que a gente queria mudar, uma justificativa para o nosso projeto e também o que é necessário para os colegas que quiserem também tentar isso na sua instituição. Então, como a gente está acostumado a laudar, é bastante conhecido, né? A gente sai do exame de ultrassom cheio de medidas e a gente vai para o nosso relatório, e a forma que a gente tem para preencher todos aqueles campos em branco da máscara é basicamente você sempre olhando para a imagem, né, identificando a medida e colocando naquele campo, ou seja, editando ou digitando, e toda vez você vai olhar para a imagem, colocar a medida, olhar, colocar, e assim por diante. A gente vai 13 iterações, né, ou pelo menos isso, não tiver nenhum alterado, e o nosso objetivo foi o que a gente fez, de quando você abrir o laudo e chamar aquela máscara, ela já vir completamente preenchida, com todas as medidas automaticamente, você não precisa preencher nenhuma delas de forma manual, se não tiver nenhum achado, né. Então o que a gente queria era reduzir os erros de digitação, isso é super importante, a gente está basicamente reduzindo erros médicos, né, possivelmente até com mudança de desfecho clínico, mas também a gente reduz saque, né, vai ter melhor satisfação do paciente, do médico solicitante, isso é muito bom para o serviço. E a gente queria também, obviamente, reduzir o tempo de laudo, então tornar o radiologista mais eficiente, deixar ele fazendo mais tempo estudo de caso, relação médico-paciente, aquilo que realmente importa, e tudo isso é mensurável também nesses objetivos primários, para justificar para um gestor o porquê desse projeto. Então, o que a gente fez aí, né, a gente colocou as medidas diretamente no relatório, a gente começou com os exames que eram os mais comuns do nosso serviço, né, isso para ter maior impacto pelo projeto, então transvaginal, carótida, tireoide, aparelho urinário, mas isso pode ser expandido para outros exames também, com certeza. E aí, o que é necessário para quem quiser fazer isso, né? Primeiro a gente tem que entender o que é o chamado DICOM Structure Report, ou DICOM SR. O DICOM SR, o conceito é simples, ele basicamente a gente pode pensar como um arquivo DICOM, mas em vez de ele conter uma imagem, né, que é o que a gente está acostumado nos arquivos DICOM, ele contém um texto, então é um DICOM com texto, e especificamente ele pode ter um texto estruturado, ou seja, um texto com medida, uma organização hierárquica, que tem códigos e tudo isso que uma máquina consegue entender e consegue processar, então, para extrair informações que a gente quer. Então, DICOM SR é medida estruturada, ou dado estruturado dentro de um arquivo DICOM.
Então, a gente precisa que o aparelho esteja enviando nessas medidas no formato DICOM-SR, isso é bastante simples, né? Na maioria dos aparelhos você vai encontrar essa configuração, vai conseguir habilitar isso de forma sem muita dificuldade. Um pouquinho mais chato, a gente precisa configurar todas aquelas medidas, né? Deixar elas pré-configuradas as que a gente quer, colocar a unidade que a gente quer, região do corpo, isso é um pouquinho mais chato, mas também nada um bicho de 7 cabeças, a gente consegue fazer isso no equipamento. E a partir do momento que você tiver isso tudo configurado, você vai naquele botãozinho Calc, e você vai encontrar aquelas medidas que você configurou, e a partir do momento que você estiver utilizando elas vão estar sendo salvas já nesse formato estruturado, e vão ser exportadas como DICOM-SR. Então a gente tem um aparelho que envia um DICOM-SR, agora a gente precisa de um PAX que consiga armazenar também esse DICOM-SR, isso também não é um requisito difícil, a maior parte dos PACs vão conseguir armazenar isso, porque está num formato já encapsulado que é comum, mesmo que não trabalhe muito com SR, o PAX provavelmente consegue armazenar isso. Um pouquinho mais difícil é a gente encontrar um sistema de laudo, seja atrelado ao RIS, ao PAX, ou algum sistema de laudo separado da sua instituição, que consiga, de fato, se integrar com isso, puxar o DICOM-SR e, mais do que isso, processar ele, né, conseguir extrair as informações que estão dentro dele. Então, isso sim pode ser um fator limitante, né, você vai precisar ver, não tem muito jeito, tem que ver com o seu vendor, com a empresa que disponibiliza esse serviço, se tem a disponibilidade dessa função. Agora, mesmo ela existindo, a questão é que você, além de precisar ter ela, você vai precisar, sim, configurar de forma manual bastante coisa. Então, é uma parte que vai demandar ou uma equipe de TI local que entenda mais apropriadamente o próprio vendedor, né, você entrar em contato e pedir esse tipo de serviço para eles fazerem essa configuração, que você tem que ver em que formato está vindo o DICOM-SR, tudo isso, e o que você vai puxar dele. Dá trabalho essa parte, sim, não é de graça, assim, né, de tempo, pessoas. Então, só resumindo aqui, a gente viu o preenchimento automático de medidas no ultrassom, que o pessoal tem gostado bastante lá no serviço, e utilizando o DICOM-SR, que é do protocolo DICOM, e que a configuração dele é bastante simples na modalidade, né, no equipamento de ultrassom, mas é bastante trabalhosa na parte do RIS-PAX, e pode ser o fator limitante aí. Obrigado. Obrigado, doutor Diogo. Queria fazer um agradecimento aqui a todo o time do Hospital Sírio-Libanês. A intenção realmente nessa noite é a gente passear, né, por todas essas especialidades clínicas. Eu acredito que a gente está conseguindo cumprir isso. Muito obrigado. E agora, nessa segunda parte, gostaria de apresentar aqui a doutora Selma, que vai falar com a gente sobre o tema de ultrassonografia mamária. Doutora Selma, por favor, fique à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com essa turma muito bacana, gostei demais das apresentações. Eu não estou no primeiro slide aqui, será que dá para voltar no primeiro, por favor? Está faltando, mas tudo bem. Bom, as aplicações clínicas mais conhecidas, né, da ultrassonografia mamária, avaliação da mama densa, a distinção e caracterização de lesão cística sólida, avaliação de lesão palpável, avaliação dos linfonodos axilares e como guia para biópsias percutâneas. E a ultrassonografia é um método assim, mais custo-efetivo, mais prático de companheiro da mamografia, da tomossíntese e também na ressonância magnética para avaliar as lesões do céu condilíaco. O próximo, por favor. Bom, aqui para mostrar, né, como que a evolução da ultrassonografia. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem esse primeiro ultrassom, olha, feito em 1979, o ultrassonografista tinha até que desenhar num papel transparente por cima da foto o que era o corpo, o que era a cabeça do feto. Era um aparelho estático, branco e preto. Menos de 2 anos depois, já tinha um aparelho dinâmico, com escalas de cinza, que já melhorou muito, não precisava nem de legenda, né, já dava para enxergar o que era. Hoje a gente já tem essa definição que a gente pode até ver a face do bebê. Então, foi uma coisa que evoluiu muito rapidamente, né? E hoje, nas plataformas mais novas, a gente tem a harmônica tecidual, composição espacial, o Doppler colorido, elastografia e o 3D. O próximo, por favor. Bom, o que a gente precisa, né, para fazer uma boa ultrassonografia, tanto de mama quanto de outras coisas, mas na mama é essencial, a gente tem que ter um bom equipamento, transdutor linear de alta resolução, de pelo menos 10 MHz, tem que ter um ultrassonografista qualificado, que tenha experiência em imagem mamária, que ele conheça também os outros métodos, que isso ajuda muito.
E tem que ter uma excelente técnica de exame. O próximo, por favor. Então, na técnica de exame, aqui a gente costuma colocar um coxinho embaixo do ombro da paciente, para ela ficar com a mama mais reta em cima da maca, né? O braço elevado. Quando a gente eleva o braço da paciente, diminui um pouco a espessura da mama, como a gente pode ver aqui na esquerda, está com 1,5, na direita, que ela está com o braço abaixado, está com 2 centímetros. Então, a gente diminuindo a espessura também melhora a visualização dos tecidos que estão mais posteriores. Próximo. E a técnica deve envolver assim, um cuidado muito grande da gente fazer cortes longitudinais, transversais, radiais, antirradiais, assim, de preferência com bastante gel, sem tirar o transdutor de cima da mama, para que a gente não perca nenhum pedaço. Cada mama é uma, não tem 2 mamas iguais, então a gente tem que ter muito cuidado. Lembrar, né, que a extensão da mama, ela é grande, então a gente tem que ir desde a fossa intraclavicular até o suco intramamário, região parasternal e linha axilar. Nós costumamos também, na hora que a gente está terminando o exame, pedir para a paciente abaixar o braço, para nós examinarmos o quadrante superior medial, porque às vezes ele pode ficar cego, né, quando ela está com o braço levantado. Então, a gente tem essa rotina. Próximo. Quando começa o exame, nós temos também que fazer o seguinte, deixar que a gordura, tanto a subcutânea, retromamária, quanto aquela que está de permeio no tecido fibroglandular, que ela tenha a mesma gradação de economicidade, para que a gente possa já iniciar um exame bem feito. E também deixar na tela o que interessa, né? Não deixar tudo pequenininho, deixar um tanto que a gente consiga ver desde a pele até a região retromamária. Próximo. E qual que é a importância da gente já arrumar a gradação de cinzas quando está começando o exame? Quando a gente tiver um nódulo quase exoicóico como esse, tomar cuidado, porque às vezes a gente pode confundir com gordura. Nesse caso, a gente está vendo que é um tumor, vê até a vascularização, mas quando a gente está diante de um nódulo que você não sabe se é gordura ou se é nódulo, a gente deve fazer essas manobras com o transdutor, como a gente está vendo aqui nesse desenho, e isso ajuda. Próximo. Como nesse caso, próximo. Quando a gente faz as manobras, não, esse não, volta para isso. A gente faz as manobras, a gente vê que é só um lóbulo de tecido adiposo, é uma ilhota de tecido adiposo, não é um nódulo verdadeiro. Próximo. Como a gente tem aqui esse caso, essa paciente veio para fazer uma biópsia, parecia mesmo um nódulo. Próximo. Um aparelho que tem uma boa definição, e fazendo aquelas manobras, a gente percebe que era só um tecido adiposo, uma ilhota de tecido adiposo, e ela está dispensada da biópsia. Próximo. Outra coisa que é importante é ajustar o foco. Então, começou o exame, vê aonde está a lesão, ajusta o foco, que vai melhorar muito mais a definição da imagem. Próximo. Bom, e nessas plataformas novas, né, que tem já a harmônica, composição espacial, Doppler, isso aí melhora muito a nossa vida. Próximo. E aí a gente vai entender um pouco o que é a geração de frequências harmônicas. Então, quando começa a insonação no tecido, ele contém uma onda de uma única frequência. Mas conforme essa onda vai viajando no tecido, ela vai formando ondas de novas frequências essa onda vai se distorcendo e vai criando novas frequências, que são múltiplos daquela frequência inicial. E conforme ela continua, vai ficando cada vez mais, essas ondas vão ficando cada vez menores, que são essas outras frequências. A tecnologia atual, ela usa apenas essa segunda harmônica que nós estamos vendo ali. E essa segunda harmônica, ela tem o dobro da frequência transmitida. Então, a hora que volta o eco, ela volta com o dobro da frequência. Próximo. Então, o que seria, né, a consequência? Então, a gente vai ter uma boa imagem superficial, porque ela está voltando com o dobro da frequência, mas vai ficar prejudicado a penetração. Então, essa tecnologia da harmônica diferencial, o que ela faz? Ela subtrai a frequência fundamental com a filtragem da fundamental e a sua harmônica, ela une as duas tecnologias, conseguindo tanto uma boa imagem superficial, quanto uma imagem mais profunda boa também, mesmo com as frequências mais altas. Próximo. Então, o que isso vai refletir no nosso exame, né? Vai aumentar o contraste, eliminar ecos artefatuais, vai realçar os ecos verdadeiros, diminuir a reverberação sonora e melhora a detecção. Então, a gente pode ver esses exemplos que eu estou mostrando aqui. Esse nódulozinho mal definido aqui à esquerda, e ele fica bem definido, aqueles ecos artefatuais somem,
Mesma coisa que esse da direita, mostrando como que a imagem harmônica, nesses novos equipamentos, ele ajuda e não tem, assim, prejuízo para o exame. Próximo. A mesma coisa, a composição agora de imagens, a composição de imagens. O que ela faz? Sem essa composição de imagens, os pulsos de ultrassom, eles entram paralelos. E quando tem a composição de imagem, esses pulsos entram em várias direções e se cruzam. Então, o aparelho faz uma reconstrução em tempo real dessas múltiplas varreduras e vai conseguir, conforme eu vou falando, a gente pode até ver as imagens, olha, vai tendo mais contraste, resolução, suavidade, menos ecos artefatuais dentro dos fios ou lesões sólidas, menos sombras, e ele reduz a sombra acústica. Próximo. Aí, unindo essas duas coisas, a harmônica e a composição de imagens, tudo aquilo que a gente já falou, o que vai acontecer? Vai melhorar a definição das margens, vai reduzir o aspecto granulado, melhora o contraste, melhora a resolução espacial. Próximo. Então, o que isso vai refletir na nossa vida? Então, esse primeiro exemplo aqui, mostrando sem harmônica, sem composição espacial, a gente tem uma imagem granulada. Quando a gente coloca, quando esses aparelhos já vêm, né, com isso, a gente não fica mexendo lá, mas quando vai fazer o preset, lógico que os técnicos logo já vão arrumando um jeito que é melhor para o nosso olho, melhora muito a imagem. Esse caso aqui de baixo, do lado esquerdo, essa paciente veio para fazer uma biópsia dessa lesão, parecia mesmo que a lesão era suspeita, a margem mal definida, sombra acústica posterior. Quando a gente foi fazer, era naquele do lado direito, usando essas ferramentas, né, que a gente dispõe, a imagem era uma imagem cística, de localização bem posterior, e que não precisava realmente de fazer a biópsia. Próximo. E aqui, olha, só para mostrar, né, de 2018, agora em 2020, a mesma paciente, o mesmo nódulo, e a gente tem uma imagem bem diferente do que a gente tinha 2 anos atrás, né? Como a doutora Regiane já falou no início, no começo foi muito difícil o nosso olho acostumar com essas imagens, e agora a gente já vai vendo que é uma imagem muito melhor, que a gente tem muito mais definição, que consegue dar um melhor diagnóstico. Próximo. Bom, em relação à vascularização, que nós vamos falar um pouquinho de Doppler também, a vascularização pode ser ausente, periférica ou interna. Próximo. E aqui vou falar também um pouquinho, que é a mesma coisa que a doutora Regina já falou também, sobre o SMI, que é o Superb Microvascular Imaging, que ele é um algoritmo que separa os sinais de fluxo dos artefatos de movimento dos tecidos. Com isso, a gente vai ver vasos, aqueles pequenos vasos com baixa velocidade. Como na mama, né, os vasos vão ter geralmente muito baixa velocidade, são vasos pequenos, aqui para mostrar o Doppler convencional, e aqui do lado direito o Doppler com o SMI, mostrando muito mais a quantidade de vasos. O próximo. Isso funciona bem aqui, quando a gente está vendo para lesões intraductais, desculpa, que a gente tem papiloma até que não vai ter fluxo, mas pode nos ajudar muito a diferenciar lesões que tem papiloma, que tem fluxo, como a gente está vendo na linha de cima, no Doppler convencional, e aqui no de baixo, com o SMI, o tanto de vasos pequenos que a gente consegue verificar. Então, isso ajuda muito no dia a dia, fora a resolução da imagem que a gente vê que é muito boa. Aqui é com um transdutor de 12 a 18 MHz. Próximo. E aqui são secreções impactadas dentro do ducto, que não vão ter fluxo, ou se tiver fluxo, vai ser um fluxo periférico na parede do ducto. Próximo. Doutora Selma, se a doutora quiser fazer uma pausa para tomar água, fica à vontade, viu? Eu tomando água, deu uma tosse, mas tá bom, obrigada, está melhorando. E nas lesões císticas, também o Doppler vai ajudar muito quando tiver um componente sólido, como a gente está vendo aqui, o pedículo vascular na parede desse ducto, no papiloma intracístico, enquanto aqui do lado esquerdo, nós temos um componente intracístico, mas que não tem fluxo nenhum ao Doppler, e quando o paciente se deita de um lado ou de outro, esse material se mexe dentro do ducto. Isso aqui era só um cisto com metaplasia apócrifa, que a gente fez biópsia assim mesmo, para ver o que é. O próximo, por favor.
tomar cuidado também com essas lesões císticas com paredes espessadas. Então, a gente tem aqui 3 exemplos. O primeiro é um câncer com necrose central. A chave aqui também é o Doppler, mostrando a vascularização na parede desse câncer. O segundo é uma parede espessada, mas é um cisto inflamado. E o terceiro, que tem essas excrescências dentro do cisto, que é só um cisto oleoso. Então, a correlação com a mamografia fecha o diagnóstico. Próximo. Outra coisa, assim, que às vezes dá muita dúvida no ultrassom, por isso que eu falo que a gente tem que entender a patologia mamária e os outros métodos. A gente tem aqui do lado esquerdo, o primeiro exemplo, carcinoma lobular, que é um carcinoma que muitas vezes ele passa batido nos exames, porque ele às vezes não forma um nódulo, ele vai infiltrando o parênquima mamário, e que nós temos então essa distorção arquitetural, e aqui embaixo o ultrassom dele, que é essa imagem irregular com sombra, que a gente tem que estar procurando para achar. Esse segundo caso também é um carcinoma lobular invasivo, que se nós também não conhecermos a imagem, a gente não vai encontrar essa distorção arquitetural e faz correlação perfeita ali com a tomossíntese que a gente está vendo ali. E a fibrose cicatricial, que às vezes é uma imagem que confunde, tem a história da paciente de ter feito uma cirurgia, mas algumas vezes, se for uma cirurgia de câncer, às vezes ela vai ter que ou fazer a ressonância ou fazer uma biópsia para a gente identificar se é só fibrose ou se é uma recidiva. Próximo. Bom, agora a gente vai falar a última parte, que é a correlação mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. Então, a gente tem que lembrar que a paciente vai estar em decúbitos diferentes nos 3 métodos. Na mamografia, ela vai estar em pé, no ultrassom, ela vai estar em decúbito dorsal, e na ressonância, ela vai estar em decúbito ventral. Próximo. Então, aqui, a correlação da tomossíntese com a ultrassonografia, tinha esse nódulozinho que está apontado ali pela seta. Quando a gente vai procurar no ultrassom, tem que procurar na topografia que a gente está vendo ali. Então, ela está no terço posterior, quadrante medial, em um dos quadrantes, né, lá no fundo. Então, aqui a gente vai procurar e vai achar a lesão. Quer dizer, então, é uma imagem que muitas estava vindo em vários exames já falando que não dava para ver essa lesão. Então, se a gente procurar uma parede de boa resolução e sabendo aonde procurar, a gente vai encontrar. Próximo. E a relação com a ressonância magnética? Então, é muito interessante. É o second look. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente tiver para correlacionar com a ressonância, pegar a imagem no plano axial, já olhar se a lesão está no plano subcutâneo, se está na zona parenquimatosa, se está na gordura reto-mamária. Ver o quadrante que ela está, qual que é a profundidade, o que tem no tecido adjacente. Próximo. Então, nós vamos fazer a ultrassonografia second look. O que é ela? É um exame adicional que é dirigido a uma área que foi vista na ressonância para a gente confirmar ou excluir a lesão. É lógico que, se a gente não vê, não quer dizer que ela não existe. Isso aí é uma coisa que vai ver caso a caso. Ela é utilizada antes da gente fazer a biópsia dividida por ressonância. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer uma biópsia por ultrassom, ela é mais rápida, tem menor custo e mais confortável para o paciente. E ela é chamada de second look, mesmo se não foi realizada a ultrassonografia inicial. Próximo. Os achados ultrassonográficos, no ultrassom second look, eles são mais sutis. Então, a gente vai ter que tomar cuidado, porque justamente já não foi visto no primeiro porque não era fácil. No segundo, na ultrassonografia second look, a gente vai com o GPS ali, procurando aquela lesão que a gente viu na ressonância. Próximo. Então, aqui, olha, uma lesão que nós vamos sabendo que ela está no quadrante superior lateral, aí nós vamos procurar no ultrassom uma lesão que esteja na periferia da mama, que tenha a forma que a gente está vendo na ressonância, que tenha tecido adiposo na frente, porque ela está quase no subcutâneo, tem tecido fibromular do lado dela. Então, a gente vai procurar para encontrar e fazer a correlação. Próximo. Esse outro caso, olha, se a gente não está procurando, e se também não tem um equipamento que tenha a possibilidade de achar, não vai achar. Então, essa lesão que nós estamos vendo aqui, da ressonância, um nódulozinho, um realce, e aqui nesse quadrinho da esquerda do ultrassom, a gente vê uma imagem hipoecóica mais alta que larga, com tecido ecogênico em volta. Isso, aqui no quadrinho da direita, que é o corte ortogonal, quase não dava para ver. Então, ela correspondia àquela lesão da ressonância, foi biopsiada por ultrassom e era um carcinoma lobular invasivo. Então, procurando
aonde a gente tem que encontrar. Próximo. E saber, assim, que a taxa de detecção varia muito, vai de 19% a 89%, como a gente está vendo aqui nesses estudos de baixo. E essa meta-análise de 2014 mostrou que foi encontrado 57,5% das vezes, mas o VPP era alto, quase 31%, e o valor preditivo negativo de quase 88%. Próximo. Agora, o que eu pergunto, né? A gente está vendo a ultrassonografia second look é muito boa, mas a gente vê que é heterogêneo, varia muito de serviço para serviço, para ver quem que vai conseguir encontrar essa lesão. Então, dá para melhorar a ultrassonografia second look? Tá, tem a ultrassom com navegação volumétrica, que é aquela da imagem, da fusão de imagens, ressonância e ultrassom. Ela é uma nova alternativa, que ela sincroniza as imagens da ressonância com o ultrassom e aumenta a detecção. Nesse trabalho aqui de 2019, é um trabalho europeu mostrando que 76% que eles conseguiram encontrar na ultrassonografia second look, quando eles fizeram a fusão, eles encontraram 96% da lesão. Quer dizer, é um pessoal que tem muita experiência. Próximo. Como é que faz essa ultrassonografia second look? Com fusão? O que eles estão fazendo? Eles identificam a lesão na ressonância com a paciente na posição prona, aí eles vão lá na paciente, marcam na paciente as posições 9, 12, 3 horas com uma vitamina e também com uma caneta, a mesma posição. Aí eles fazem uma ressonância na posição supina. Próximo. Aí, bom, enquanto ela vai fazer a ressonância, aqui já está feita, vai fazer agora o ultrassom. Tira aquelas vitaminas, está arriscado na pele onde a vitamina estava, que são as referências que eles vão usar, tá? O transdutor tem um sensor, que é esse S que a gente está vendo ali, e um transmissor. Esse transmissor vai ficar perto da paciente. Aí tem todo o computador que vai fazer a fusão das imagens, são a imagem da ressonância. Ela é carregada no aparelho de ultrassom, próximo. E o que eles fazem? Aqui tem a ressonância na posição prona do lado esquerdo, na posição supina do lado direito. E o ultrassom no meio mostrando, olha, nesse caso, a paciente já tinha essa lesão importante, que a gente está vendo grande ali, nessa mama, e no outro corte ela tinha mais essas duas lesões adicionais que o ultrassom feito, mostrou, o ultrassom cego com fusão, mostrou a lesão. Próximo. Agora, o que a gente está fazendo? Porque essa dificuldade que tem de fazer uma ressonância na posição supina não vai ser fácil, porque o convênio não vai pagar outra ressonância, vai ter que fazer contraste de novo, apesar que para fazer biópsia por ressonância também tem que fazer outra ressonância. Mas, assim, é uma coisa mais difícil, menos factível. Então, nós começamos um trabalho de pesquisa junto com a Canon, que é interessante, estamos tendo algum resultado, ainda não temos ainda casos para mostrar a estatística, mas está funcionando. A paciente deita na posição prona, nesse suporte, que parece a bobina da ressonância, e nós trabalhamos com a paciente, com a mama pêdula nesse suporte. Então, temos aqui o transmissor, o sensor, e fazemos as imagens próximas. Então, aqui a ressonância na posição prona, mostrando ali as lesões. Essa é uma paciente que já tinha feito uma quadrantectomia nessa mama há 3 anos, e ela veio fazer a ressonância e tinha mais 2 lesões, como a gente está vendo ali. E essas lesões, então, são mostradas aqui na fusão, que nós estamos vendo aqui embaixo, e também aqui do lado direito. E essa cicatriz que essa paciente tem da quadrantectomia prévia, também a gente vê a sincronização. Então, onde esse cursor está, tanto na imagem da ressonância quanto do ultrassom, é a correspondência de uma lesão com a outra. Próximo. Aqui a mesma coisa, uma paciente que tinha já uma lesão biopsiada, essa que está em amarelinho, e ela, na ressonância, apareceu uma segunda lesão mais próxima da região areolar. Próximo. Foi feita também a fusão, e a gente percebe ali a mesma lesão, né, ali na ressonância e no ultrassom, e aqui depois com a paciente na posição já deitada no ultrassom normal, né, que nós fizemos, porque a biópsia a gente ainda não está, eu acho que nós não vamos conseguir fazer com a paciente de posição prona, que eu acho que vai ser impossível, mas localizando a lesão nessa posição prona, marcando, e depois deitando a paciente
normalmente no decúbito dorsal, a gente pode encontrar, como nesses casos que eu mostrei, que foram biopsiados. Próximo, é o último. Então, o que a gente precisa para um bom diagnóstico, né? Qualidade técnica, um equipamento que nos dê a segurança e conhecimento da patologia mamária nos diferentes métodos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Selma. Parabéns pela aula. Excelente. E eu queria agora abrir para as nossas perguntas e respostas, né, que nós recebemos aqui. Vamos lá. A primeira dela, que diz aqui, quais são os exames que, após a evolução da tecnologia de ultrassom, começam a ter um papel mais importante no diagnóstico feito por essa técnica? Quero dizer, exames que têm sua especificidade aumentada em função do aumento da resolução dessa modalidade. Essa pergunta foi destinada ao Dr. Marcos Felipe. Dr. Marcos, por favor, se puder comentar para a gente. É o João Paulo, né? João, ótima pergunta, mas é uma pergunta extensa. Eu acho que tem pouca literatura, tá, para eu te dar uma informação dessa, mas o que eu tenho visto na prática, eu mesclo meus períodos, praticamente uma fusão entre ressonância e ultrassom. E o que a gente já vinha fazendo, o hospital que eu trabalho, o Sírio, ele dá essa oportunidade para a gente, né? A gente intercambia o paciente da ressonância para o ultrassom com muita facilidade quando houver alguma dúvida. Então, eu vou te falar um histórico do que aconteceu. Há uns anos atrás, os principais diagnósticos que a gente via que o ultrassom era melhor, começou com o depósito de microcristais em partes moles superficiais, em que você tem aquele baita processo inflamatório na ressonância, você não sabe se é infecção, se é trombose, o que é. A gente levava ele para o ultrassom e facilmente conseguia identificar o depósito do cristal. Então, isso já acontecia. Aí começou a evoluir, a gente começou a ver aqueles edemas na região plantar do pé. Puxa, o que será isso? Será que é um estiramento muscular? Será que é trombose? Em vez de injetar, levava para o ultrassom via microtrombose de veia plantar. E assim foi evoluindo. Com a melhoria significativa dessa resolução, agora com esses transdutores mais novos, aí eu te destaco que realmente o impacto é a avaliação de nervo periférico e superficial, tá? Predominantemente dedo, a gente faz muito lesão de interdigital, isso eu acho que o ultrassom é muito superior à ressonância, tá? Claro, no mundo ideal você deveria fazer os dois, ambos têm várias vantagens inerentes a cada método, mas a gente sente muito mais a vontade, por exemplo, de ver uma lesão de nervo muito pequeno como o nervo interdigital, a ultrassonografia. E a gente tem utilizado bastante o SMI também, por exemplo, pequenos nódulos em superfície, bem superficiais em pele e derme, que a gente às vezes, mesmo injetando contraste e fazendo subtração na ressonância, a gente ainda fica em dúvida, será que esse é um nódulo cístico sólido, uma coisa simples, né? E às vezes é difícil de responder isso pela ressonância, complemento com ultrassom. Quase sempre tiramos a dúvida. Então, eu acho que é isso, para não me alongar muito, mas eu acredito que a resolução melhorou muito e esse intercâmbio do paciente, ressonância e ultrassom, está ficando cada vez mais frequente. E em relação, eu destaquei como foi a aula com nervo periférico, e sobretudo no pós-operatório para nervo periférico, placas mal colocadas, iatrogenia, comprimindo o nervo, sem sombra de dúvida, o ultrassom é a primeira escolha. Obrigado, doutor Marcos. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Pergunta de Luiz Andrade, para a doutora Luciana. Qual a técnica adequada para a ultrassonografia de pele, ou da pele? Bom, a técnica, claro, tem alguns conceitos básicos que a gente vê na ultrassonografia da pele. O principal, que foi na imagem que eu demonstrei, na verdade, é utilizar bastante gel. A gente tem que utilizar uma camada grande de gel para afastar o transdutor da pele e, assim, melhorar o foco dos exames. É claro que existem ajustes de foco, profundidade, ajustes, enfim, que a gente tem e que vai depender de cada aparelho. É claro que o application do aparelho vai fazer bastante diferença nisso, mas o principal
O que eu sempre falo é colocar bastante gel para evitar a compressão. As lesões dermatológicas são muito superficiais e muito pequenas, então qualquer mão pesada em cima vai tirar o fluxo, vai alterar suas características, então isso eu acho que é o principal. Obrigado, doutora Luciana. Imagina. A próxima pergunta, da Rosângela Lima, que diz, está direcionada para a doutora Aline Borges. A doutora poderia nos falar um pouco sobre como a evolução da imagem no ultrassom transvaginal com protocolos especializados para endometriose tende a diminuir de forma progressiva o número de videolaparoscopia diagnósticas? Com certeza, excelente pergunta, Rosângela. Então, assim, hoje em dia o protocolo, tanto o protocolo de preparo intestinal quanto o protocolo de execução de exame está muito bem definido. E com isso, a laparoscopia diagnóstica, ela começa a não ter mais espaço, até porque existe um risco, né, da laparoscopia. Então, a gente precisa associar isso tudo com a especialização ou treinamento do médico radiologista, ultrassonografista. E, além disso, o que a gente, né, o que eu tentei mostrar um pouquinho é que os aparelhos estando com uma melhor resolução, além disso, alta frequência de transdutor, o contraste elevado, o foco próximo ao transdutor, tudo isso faz com que a gente melhore muito mais a nossa sensibilidade de identificar lesões pequenas de 2 ou 3 milímetros. Então, isso é uma coisa muito boa hoje em dia na ultrassonografia transvaginal. E, além disso, o que eu acho que a gente tem que também tentar é procurar as lesões mais comuns pela via transvaginal e também as menos comuns pela via abdominal. Com isso, o exame ultrassonográfico para pesquisa de endometriose profunda, ele ele tem uma grande sensibilidade e especificidade próxima de 100%. Legal, obrigado, doutora Aline. A próxima também destinada à doutora Luciana. Sobre ultrassom de queda de cabelo, calvície e sobrancelha, é comum a utilização do método? Qual a melhor frequência do transdutor? Bom, na verdade, sim, o ultrassom, não sei se às vezes muitas pessoas me fazem essa pergunta, existe um ultrassom diagnóstico, que é o que a gente faz na radiologia, os aparelhos que a gente utiliza na Canon, e existem os ultrassons da prática dermatológica, que os dermatologistas fazem tratamentos, e eu sei que existem tratamentos para calvície, mas então eu vou falar da parte do diagnóstico. Na alopécia que a gente fala, existem algumas causas, algumas comuns, como alopécia androgenética, alopécia areata, e existem, sim, alguns artigos que falam sobre a avaliação dos folículos pilosos e também da haste dos pelos. Então, isso pode ser feito. Existem alguns achados específicos da alopecia areata, que os folículos vão se tornando menores, cada vez mais superficiais e menos, e a avaliação quantitativa também pode ser feita no ultrassom. Então, isso é passível de ser feito, e às vezes na alopecia areata observar alguma inflamação próxima ao bulbo. A alopecia cicatricial, por exemplo, existem aplicações da elastografia para ver essa alteração da pele. Então, existem sim métodos diagnósticos, né, o ultrassom pode trazer informações sobre causas de queda de pelo, tanto de cabelo como de sobrancelha, com certeza. Eu só queria aproveitar, que foi perguntada na pergunta anterior sobre a técnica, a gente vai ter um curso no Círio, de ultrassom dermatológico, hands-on, com os aparelhos da Canon, então eu convido a todos, quem tiver mais interesse, dia 1 e 2 de agosto, tem mais informações no site do hospital. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Temos mais uma pergunta para a doutora Selma. Doutora Selma, quais pontos anatômicos a senhora utiliza para a sincronização das imagens na fusão de mama? Doutora Selma, acredito que o seu microfone está no mudo. Nessa forma que nós fazemos com o paciente na posição prona, aquele que eu mostrei na posição supina, eles fazem porque vão fazer outra ressonância na posição supina, então eles colocam aquelas vitaminas. No caso que nós não vamos fazer uma segunda ressonância, a gente primeiro estuda o caso, vê aonde a lesão está localizada, quais as estruturas que tem adjacentes,
Aí fazemos a ressonância e quando nós carregamos o aparelho de ultrassom, a gente não carrega o exame todo, a gente carrega aquela sequência em que a lesão foi melhor visualizada. E aí a gente vai naquele quadro que nós vimos a lesão, colocamos o cursor em cima, a partir daí nós começamos a fazer a fusão. E fazemos toda a correlação com os tecidos que tem perto e qual o quadrante. E o aparelho faz automaticamente essa fusão, mostrando a lesão, a gente vê a hora que deu certo o cursor na ressonância, o cursor no ultrassom. Legal. Obrigado, doutora Selma. Nós estamos recebendo bastante perguntas, acho que o pessoal estava esperando todo mundo falar para mandarem as perguntas, então agora está pipocando bastante. Vamos para a próxima aqui, vou pegar mais algumas 3 questões para a gente poder fechar esse momento. Doutora Luciana, novamente, o transdutor de 33 MHz só faz pele ou é multifrequencial, capaz de fazer mama, articulações, etc.? Bom, ele é multifrequencial, como os outros transdutores que a gente utiliza da Canon, mas a resolução a gente tem utilizado, na verdade, mais para avaliação superficial mesmo. Existem aplicações em articulações, especialmente em dedos, né, de avaliação de tendão terminal, tendão extensor e flexores, avaliação de polias. Existe sim a possibilidade de ver, mas que nem ressaltando, são sempre as estruturas mais superficiais que a gente consegue avaliar. Na minha avaliação, eu sempre utilizo os 3 transdutores, 14, 24 e 33, até para ver as informações adicionadas e a diferença, e claro, cada método vai adicionando um pouco mais de informação, que a pele também às vezes tem alterações mais profundas de subcutâneo, que talvez o de 33 não veja, mas existem outras aplicações sim. Na mama, infelizmente não posso falar, mas como eu faço também a parte de radiologia musculoesquelética, existe sim aplicação para esse fim. Perfeito. A próxima pergunta é para a doutora Selma, novamente. Doutora Selma, em algum caso, a senhora dá categoria 0 no ultrassom ou nunca? Como, por exemplo, aquela mama densa que forma a área hipoicóica, em que não definimos se é apenas parênquima confluente com sombra ou área suspeita. Daria 0 nesse ultra ou recomenda complementar com RM? Olha, a gente quase nunca dá, aliás, eu não me lembro de ter dado 0 no ultrassom. E o próprio BIRADS, ele não recomenda que a gente dê 0 para solicitar uma ressonância, porque eles falam que a gente deve concluir o laudo, porque se essa paciente não puder fazer uma ressonância, ela vai ficar andando com esse ultrassom sem conclusão. Então, não é aconselhável dar BIRADS 0 em mamografia e ultrassom para pedir ressonância, tá? Então, isso é uma recomendação do BIRADS. Agora, a gente também tem muita liberdade aqui de fazer complementos. Então, se a gente vê uma mama densa, alguma lesão que é um foco, por exemplo, de esclerose estromal, que dá uma sombra, nós temos liberdade aqui de fazer uma tomossíntese, tentar fazer uma outra coisa. A gente também muda muito de transdutor, a gente pega o de 10 a 14, de 12 a 18, mudamos muito de presets durante o exame, então acho que isso é muito importante saber que a gente não precisa ficar sempre naquela coisa. O exame de ultrassom é um exame muito bom e é um exame muito dinâmico, que precisa da gente estar atento o tempo todo. Então, eu acho que, no último caso, quando a gente não consegue definir mesmo, melhor pedir uma biópsia do que uma ressonância num caso desse. E não, a gente não dá BIRADS 0 no ultrassom. Perfeito. Obrigado novamente, doutora Selma. E a última pergunta, a gente está recebendo bastante perguntas aqui, mas temos uma limitação de tempo. Peço desculpas aquelas perguntas que, porventura, a gente não colocou aqui na tela, mas podemos, posteriormente, se os doutores assim permitirem, encaminhar essas perguntas a eles e eles responderem no momento adequado, tá bom? A última pergunta aqui seria para o doutor Diogo. Doutor Diogo, uma pergunta: os sistemas PACS disponíveis são compatíveis com preenchimento automático via DICOM? Acho que não dá para responder isso de forma genérica, justamente a gente tem que checar em cada um dos casos se isso está disponível de uma forma mais pronta, assim, né? Você poderia até
pensar em fazer uma integração mais feita dentro da instituição, né, mas daria bastante trabalho, é um desenvolvimento de software mesmo. Se for para ver que RIS e PAX tem essa disponibilidade, teria que só vendo com o vendor mesmo, né? No caso, eu sei que o que a gente tem lá no Ciro, que é o CareStream, tinha essa disponibilidade, precisava da configuração toda, mas tinha como puxar isso do exame. Não dá para responder para todos os disponíveis, com certeza muitos não têm, né? Acho que tinha um artigo publicado de um pessoal que fez isso, e eles precisaram desenvolver isso em conjunto com a empresa de RIS/PAX, que era outra. Então, com certeza não são todos, mas não dá para falar quais são. Obrigado, doutor Diogo. Encerramos aqui as nossas perguntas devido ao tempo. Passamos aí bastante e acredito que isso é bom, porque quer dizer que o papo está bom, as apresentações, as aulas estão muito bacanas. Queria agradecer a todos os médicos, doutores que participaram aqui conosco nessa noite, doutora Selma, doutora Regiane, doutora Aline, doutor Marcos, doutora Luciana, doutor Diogo, muito obrigado. Vocês abrilhantaram a nossa noite e compartilharam conhecimentos, experiências muito valiosas. Tenho certeza que não só para mim, como para todo mundo que nos assistiu. Eu queria só terminar, né, dizendo que todas as tecnologias que foram aqui expostas, elas dizem respeito às nossas plataformas Canon, de forma geral, especificamente aqui, né, nas imagens apresentadas, a nossa plataforma Aplio A-Series e Aplio E-Series. Na plataforma Aplio E, nós temos as tecnologias voltadas para ultrassom dermatológico, que foram as tecnologias expostas pela doutora Luciana, e na linha Aplio A, nós temos todas as tecnologias aí expostas, né, nessa noite, tanto para a mama, para músculo esquelético, linfonodo, enfim, de forma geral. Então, hoje a Canon, ela conta com um portfólio vasto aí, para todos os tipos de aplicação clínicas e para todas as partes do corpo, tá bom? Próximo. E eu queria aproveitar o fechamento aqui para convidá-los, né, a todos, para o nosso próximo evento online, que será no dia 19 de maio. Vai ser um evento que a Canon está preparando com muito carinho, que vai envolver todas as modalidades da empresa, desde ultrassom, ressonância magnética, tomografia, raio-x vascular. Será uma noite onde serão apresentados lançamentos, palestras também, como essas que foram realizadas aqui, palestrantes internacionais. Divulgaremos mais detalhes nos próximos dias, mas guardem já essa data do dia 19 de maio para esse evento, para o próximo evento online que a Canon irá promover. Tá ok? Eu queria abrir o microfone para, se algum doutor quiser fazer alguma menção final, fique à vontade, senão a gente já está encerrando. Obrigada. Acredito que não. Obrigada a todos, obrigado ao convite da Canon e obrigado a todos os médicos do grupo que participaram. Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado e o agradecimento a todo nosso. Uma boa noite a todos e nos vemos no dia 19. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada.